Próxima estação, Hospital São Paulo. Eu só tinha 2 lugares que eu gostaria de ir, que era a Unifesp, que era a minha primeira opção, e a USP. Então, foram os 2 lugares que eu realmente sentei, estudei, era isso. Então, eu ficava até meio agoniado, porque eu via meus amigos fazendo tantas provas, eu ficava pensando, cara, será que eu fiz a escolha certa? Será que não foi o tiro no pé de uma de minhas vagas? E foi. Graças a Deus deu tudo certo no final, né? Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui é o Alexandre Remori e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui pra ir Pra cima! pra cima deles que estão lá. Estão no sonho, estão onde queriam chegar, estão onde vocês, nossos queridos ouvintes, vão chegar, que é na Residência Médica dos Sonhos. Exato. E hoje a gente tá com um convidado mais que especial, Gabriel Cunha. Gabriel, que é R1 na Escola Paulista de Medicina, que vem do nosso queridíssimo, idolatrado, carinho, Pará. O Pará. O estado querido da Medway, ele que veio da UEPA e trouxe aqui pra gente, moçada, nesse episódio, uma lição de autoconhecimento. O que vocês vão escutar aqui hoje é o impacto, a extrema alavancagem que o autoconhecimento exerce sobre a jornada de preparação do indivíduo. O tanto que o cara aprende com os próprios erros e rapidamente corrige a rota e faz as condutas certas e melhora o estudo e gerencia a própria vida e consegue conciliar as atividades de lazer com o descanso, com os estudos, com o trabalho. O tanto que o autoconhecimento faz o cara se expor a experiências que ele sabe que vão fazer o cérebro dele descansar, vão fazer a resiliência dele aumentar, vão fazer ele no final do dia acreditar um pouquinho mais naquele sonho. Pô, o cara veio do Pará para São Paulo. Ele vai contar para vocês daqui a pouco toda essa história. E esse aqui é especialmente um podcast, um episódio que vale a pena assistir ele, ouvir ele inteiro, sem pausa. Uma vez que deu play, continua até o final, moçada. Vai mudar muito a percepção, a vida de vocês aí nessa jornada, nesse ciclo de preparação. Botem fé. Pode ficar tranquilo que você vai ficar motivadíssima de ouvir esse episódio aqui. Eu fiquei. Eu também. Então vamos, não aguento mais esperar. Vambora. Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Beleza, galera? Então vamos lá para mais um início de episódio aqui com o Gabriel Góes Cunha, R1 de Clínica Médica da Unifesp. Gabriel que veio do Pará para falar aí com a gente. Gabriel, se apresenta pro pessoal de onde você veio, fala aí um pouco de quem você é. Fala, pessoal. Pegando emprestado as palavras de alguém muito especial aqui, queria dizer inicialmente que é uma satisfação inenarrável estar aqui nesse momento com vocês. Meu nome é Gabriel Cunha, sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará. Formei agora, ano passado, e graças a Deus sou R1 de Clínica Médica aí da Unifesp. E eu sou um cara que está realizando o sonho dele. Que nunca pensei que eu vim lá do Pará e ia conseguir alcançar tudo que eu consegui, e cada dia muito mais feliz. Estou aguentando toda essa poluição daqui de São Paulo, me acostumando ainda com frio, milhares de adaptações, mas aí faz parte. Que da hora. Não, meu irmão, a satisfação inenarrável é nossa, porra, como sempre, animal. Obrigado por ter aceitado o convite de falar com a gente. E essa tua frase já me trouxe 2 perguntas que eu quero muito saber. A primeira delas, e tem a ver com o sonho. Primeiro, por que vir pra cá era um sonho, né? Por que vir pra São Paulo era um sonho? E por que você não acreditava? Sendo um aluno do Pará, qual que é a dificuldade? Mas primeiro explica pra gente por que o sonho de vir pra cá, irmãozinho. Bom, eu acho que é o sonho de todo mundo da área da medicina em si, de vir pro centro de tudo, sabe? Pelo menos era a impressão que eu tinha dentro da minha faculdade. Eu tive muitos professores que fizeram esse mesmo caminho, de vir para cá e nos deram a honra de voltar para estar ensinando a gente em Belém, nosso estado. E eles passavam muito a ideia de como a tua mente abre aqui em São Paulo. Tu conhece gente, não é qualquer tipo de pessoa, tu conhece as pessoas que mais se dedicam de diversos cantos do Brasil
e aprende muito com elas. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de aprender com os outros, até porque o meu grande sonho é ser professor. Então era uma coisa que eu almejava muito. E com relação ao porquê eu não acreditava, isso é uma coisa que na verdade não se manteve muito. Acho que até lá pelo 3º ano eu já tinha desde cedo esse sonho de vir pra cá, e desde cedo também o sonho de vir pra Unifesp. Essa é uma história que eu posso contar um pouquinho mais lá na frente, mas eu ficava muito inseguro de, será que eu vou conseguir? Será que eu tô estudando da forma adequada? Eu não tinha um parâmetro para ver como é que o pessoal de São Paulo ou de outros estados estavam, então eu ficava me sentindo meio perdidão, sabe? E por causa disso ficava muito nervoso se ia dar certo, se o que eu estava fazendo estava da forma correta. Mas cada vez mais eu conversava com algumas pessoas, e graças a Deus a minha faculdade tem uma certa tradição de ter alunos que passam para cá. Eu pude conversar com muita gente que clareou muita coisa para mim. Eu acho que lá por volta da metade do meu 5º ano, do 6º ano, eu comecei a ver que é um sonho possível e vamos dar o gás, vamos atrás, e aqui estamos hoje. As pessoas têm uma fantasia, né, ao longo da faculdade, de que quem tá em São Paulo, quem tá fazendo a faculdade já em São Paulo, tá num nível muito além, fazendo coisas muito diferentes. Eu sinto que às vezes não é só o bloqueio do protecionismo que pega as pessoas, é aquilo de tipo, a galera deve estar num nível tão fora do meu que eu acho que não vai dar nem pra competir, né? Eu acho que isso acaba pegando um pouco as pessoas também, esse medo do desconhecido, né? Eu acho que isso é uma coisa que, graças a Deus, veio diminuindo. Conversando eu tenho alguns professores que fizeram lá na Unifesp até, eles falavam que na época deles era uma coisa assim, muito impensável. Acho que há uns 10 anos atrás não se tinha muito essa cultura de ver gente de fora, tanta gente fora lá do nosso estado vindo, mas foi aumentando cada vez mais e foi meio que mudando isso. Tanto que hoje em dia a gente sempre tem algumas piadas que o pessoal faz, tem uma cota do Pará e algumas residências todo ano. Você sempre tem pelo menos uns 2 ou 3. Fato. Dada a experiência que a gente tem tido com os alunos do Pará, é um conceito já bem arraigado e que tá se provando. Sabe que depois de São Paulo mesmo, o Pará é o nosso estado onde a média está mais forte, assim, proporcionalmente ao número de estudantes de medicina. Olha aí, já falei pra vocês, tem que rolar o CR Med presencial lá no Pará. Vocês vão fechar uma turma com certeza. Olha, o CR eu não sei, mas uma cerveja com a galera lá, isso, porra, com certeza, velho. Eu já prometi isso. Vamos combinar aí. Muito bom. Cara, legal essa motivação que você falou, que eu sinto bastante empatia por isso. O professor da tua faculdade ter feito a residência aqui em São Paulo e inspirado vocês, e agora você tá vendo que os colegas residentes são pessoas de alto nível, uma galera que te força a crescer, né? Te força a ser melhor. Eu concordo 100% com isso. Foram os meus motivadores também para vir e para querer continuar. E é uma coisa assim que eu já esperava vindo pra cá e eu fui surpreendido, sabe? É um nível muito maior das pessoas que estão aqui do que eu esperava que fosse. E pelo menos lá na nossa residência é uma coisa que eu gosto muito, que parece que tirou um pouco aquela coisa de... Eu acho que eu sou uma pessoa sortuda no grupo de amigos que eu tenho lá, onde não tem tanto uma questão de competitividade, de um querer ficar passando por cima do outro. Pelo contrário, a gente aprende muito uns com os outros, sabe? E desde cedo, eu com o meu grupo, a gente tem essa sensação de coleguismo, de se ajudar. Você tá tendo uma dificuldade nisso aqui, vamos dar uma ajuda, ou aprender com o outro. E, cara, eu acho isso sensacional, sabe? Já é pesado a rotina da residência. Imagina ser mais pesado porque fica aquele clima de competição. Então, torna isso um pouco mais leve, sabe? Nossa, com certeza. Cada um por si na residência é um tiro no pé total, né? O coletivo ali é o que vai fazer aguentar muita pressão que vai rolar. Aliás, já deve estar rolando. Você sabe bem, né? Ô, velho, mas por que Unifesp? O que eu ia perguntar. O que tem de tão especial? Explica pra nós. Cara, essa é uma pergunta que eu queria que tivessem feito pra mim na minha entrevista. Foi a pergunta que eu acho que eu mais me preparei e eu acho que ficou tão perceptível no meu discurso antes que nem me perguntaram isso. Mas, basicamente, eu brinco, assim, não é brinco, mas eu tenho um fundo de verdade. Que meu sonho de ir pra Unifesp era desde o meu primeiro semestre do curso. Assim, da época que eu nem fazia ideia de como é que funcionava a residência médica. Porque eu lembro que eu tinha uma professora, a gente no primeiro semestre tinha aula de habilidades práticas, que era a parte mais de semiologia, que no meu primeiro dia de aula, a gente tinha uma aula à tarde, era 2 da tarde, assim, e ela pontualmente estava lá 2 da tarde, fazendo a frequência, e tinha um ar meio de... aquela professora meio cobra pesada e tal. Só que quando a gente foi pra prática com ela, cara, ela é maravilhosa, assim, de
A gente saía tarde, mas ela fazia questão de ver cada um dos alunos praticando tudo que ela estava ensinando e tirando dúvidas. Era uma pessoa super acessível. E eu lembro de ter olhado no jaleco dela e tinha um brasão, que era uma árvore mais verde, eu não consegui ver bem. Só que ficou isso na minha cabeça. Na época eu nem sabia de onde era, mas eu fiquei pensando, nossa, eu quero ir para um lugar que nem esse, que me forme assim, sabe? E com o passar do tempo, eu fui conhecendo dentro da graduação outros professores meus, que tive minha orientadora da monitoria, meu orientador do meu TCC, ele até meu orientador da especialidade que eu penso em seguir, que vieram de lá e eram os profissionais que eu via, assim, diferenciados, não só da minha faculdade, mas do meio médico dali, com relação ao conhecimento, com relação à empatia de lidar com o paciente e com milhares de outras características, sabe? E cada vez mais eu comecei a pesquisar sobre o lugar. Eu sempre fui uma pessoa muito empolgada, mas eu gosto de ser pé no chão nas escolhas mais importantes da minha vida. Então, por volta do 4º ano, comecei a dar uma lida mais em detalhes, pesquisar como é que funcionava mesmo a residência lá, o que era forte, quais eram os problemas. Eu sempre faço questão de ter bem noção de onde eu estou me metendo, para não chegar lá e ter uma surpresa desagradável, né? E eu acabei vendo que muitas das coisas que eu me identificava eu ia encontrar ali. Então, as coisas meio que foram se somando até que virou um sonho, assim, sabe? Já era um sonho pequeno que foi só crescendo durante esses 6 anos. Cara, animal, né? Animal. Você foi basicamente se alimentando daquilo ali, da procura, da pesquisa, foi só alimentando o sonho cada vez mais forte, né? Puta, isso mostra uma maturidade que é bem incomum, né? A gente quando a gente vai fazer o curso presencial, o CR presencial, no final do ano, que tem a estação de entrevista, geralmente a gente arregaça as pessoas choram, tal, porque elas não têm essa... Não tem esse... Mas eu fui completamente arregaçado pelo John, não se preocupe com isso. Sabe? Isso é muito bom até. Não tem jeito com ele. Foi até bom, porque eu tinha todo esse sentimento, mas eu não tinha aquilo arrumado, sabe? Aquela coisa de que eu acho que na hora eu vou conseguir falar tudo isso, mas quando chegou na hora da entrevista ali, que me jogaram contra a parede, fiquei nervoso, eu não conseguia dizer. Eu lembro que eu saí com uma sensação de frustração muito grande de, cara, eu não consegui dizer o que eu queria dizer sobre mim. E eu fiquei com isso na minha cabeça, de que eu não quero que isso aconteça na minha entrevista de verdade, sabe? Puta, olha que aprendizado animal. E galera, só um breve parênteses aqui. Pra quem não conhece, o John é o nosso professor de medicina preventiva e ele também é o entrevistador filha da puta no curso presencial, no CR Med presencial. Então, ele expõe os alunos a uma situação extremamente constrangedora à la banca, como de fato o aluno vai ter que enfrentar. E aí o resultado é exatamente isso que o Gabi tá comentando, né? Você faz o cara pensar. Porra, você sai da entrevista sem ter falado como gostaria. Que bom que foi no curso e não na real, né? Irmãozinho, você falou aí que você começou a pesquisar sobre a Paulista, a Unifesp, ali no 4º ano. Fantástico, galera. Dica de ouro aí. Vocês que estão prestando residência e eventualmente são mais jovenzinhos, estão aí no 4º ano, podem começar a fazer isso desde já, porque isso ajuda. E é justamente isso que eu queria saber, Gabi. A clareza de que, de fato, você queria a Unifesp, o sonho era pautado havia sim um desejo, e isso ninguém pode tirar de você, o desejo inato ali, desde o momento que você entrou na medicina, mas também existe uma decisão pautada em evidências e em estudo, né? Quanto que essa clareza impactou nos seus estudos para a residência durante teu ciclo de preparação? Cara, é engraçado porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos era a interpretação que eu tinha antes, mas depois que eu sentei e vi exatamente o que eu queria, que eu me encontrei. Aquele é o lugar que eu encontrei as características que eu me identifico, que eu sei que eu vou poder crescer como médico, como pessoa. Aquilo me deu um gás absurdo. Eu peguei muito a base inicial de pesquisar sobre a instituição por volta do 4º ano, mas foi lá pelo meu 5º e pelo meu 6º ano que eu consegui conversar muito com os residentes que estavam indo agora. Porque eu conversei com pessoas que tinham feito residência lá já há uns 5, 6 anos e a gente pega uma ideia geral, mas não sabe se as coisas ainda estão daquele jeito. Tem coisas que provavelmente ainda estão, mas tem coisas que mudaram bastante. Então, quanto mais eu conversava com pessoas que estavam ali no lugar que eu imaginava e via que muitas coisas estavam batendo com a noção geral que eu tinha e o que eu estava encontrando de defeito não era algo que me incomodasse a ponto de querer desistir, me dava um gás absurdo de querer estudar mais e
alcançar, agarrar aquele sonho, sabe? É muito do que a gente fala até na mentoria, o poder do sonho, como que isso arrasta uma sucessão de condutas que estão alinhadas com aquele objetivo e, via de regra, quem faz o que o Gabriel fez é aprovado. E tá aí. O cara terminou... você terminou o 6º ano e foi aprovado naquele mesmo ano, né? Graças a Deus. Cara, muito mérito teu, cara. Meus parabéns aí por desde cedo tá fazendo as coisas do jeito certo. E é justamente isso que o povo quer, cara. O povo quer a evidência, a clareza de como é que a pessoa faz as coisas certas para ser bem sucedida. Então, discorre aí pra gente como é que você se preparou para residência no 5º ano. Vamos começar ali de baixo, da base, do 5º ano. Como é que você fez? Como é que você estudou ou não estudou? Como é que foi? Eu tenho até um extra nessa história, porque, assim, foi por volta do 3º ano, eu comecei a pesquisar os editais, porque eu me preocupava, será que o que eu tenho de currículo? A gente fica, pelo menos até os 3 primeiros anos, muito preocupado, assim, de currículo, e a gente acha que é só isso. Aí eu lembro de uma frase marcante que um professor meu falou que, cara, currículo é importante, é bacana, mas o que te passa na tua prova de residência é a tua nota da prova. Aí aquilo me marcou, assim, e beleza, eu fui vendo o que eu podia fazer de extracurricular. Aí acho que por volta da metade do meu 4º ano, porque a gente tem 2 anos de internato lá na UEPA, na metade do meu 4º ano eu decidi que, cara, eu vou começar a me preparar bem para a residência no meu 5º ano, então eu não quero deixar de aproveitar meu internato. E o que eu fazia? Eu pegava materiais, apostilas e começava a adiantar o estudo para o meu internato. Por exemplo, eu sabia a ordem dos meus rodízios, então ia ser meu primeiro rodízio de cirurgia, depois de clínica médica, GO e pediatria. Eu via com o pessoal que já estava rodando na minha frente o que eles estavam vendo mais, já adiantava os estudos, os resumos para... Pronto, já estudei isso aqui para quando eu estiver lá no internato, vou poder aproveitar melhor meu internato e, com esse tempo extra, consigo estar acompanhando, fazendo meu planejamento de estudos para residência e assim foi. Aí lá pelo 5º ano, eu cheguei a me inscrever, estava fazendo um cursinho, eu lembro de quando eu comecei a acompanhar as coisas da Medway, eu me identifiquei com diversos bloqueios. Um dos bloqueios que eu tive foi justamente o de querer fazer tudo. Eu lembro que eu realmente consegui resumir todas as apostilas, tinha sido todas as aulas convencionais, as aulas extras e tudo mais, tinha feito resumo de tudo. E meio que foi nesse ano. Meu 5º ano foi pautado nessa loucura. E eu consegui esse tempo, eu acho, porque eu tinha adiantado aqueles 6 meses, sabe? Aí o meu internato eu tinha um pouco mais de tempo por não estar estudando tanto para ele, para estar podendo estudar por cursinho, fazer questão, fazer resumo. Aí meu 5º ano foi basicamente isso, eu achava, todo mundo falava que não dá para resumir, então se eu conseguir resumir tudo eu acho que vai dar certo, e é isso. Aí chegou lá no meu 6º ano, qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a fazer, eu tinha montado um grupo de estudos com os amigos, né? Começar a fazer prova na íntegra, fiz a minha primeira prova de São Paulo, tirei, acho que foi uma prova do Einstein, tirei 60, se não me engano. E eu fiquei assustadíssimo. Pô, cara, eu resumi tudo, estudei tudo, cheguei lá, tiro 60 não dá nem pra chegar próximo de passar em clínica médica, então foi um susto, assim, sabe? Mas foi um daqueles chacoalhos que a vida dá, que eu acho que é muito importante pra meio que virar a chave, sabe? Aí, por volta do 6º ano, o que eu comecei a fazer? Eu tinha até matriculado no outro cursinho, assisti, eu acho que o primeiro mês de aula, ainda olhava umas apostilas, mas já numa vibe de, cara, eu fiz isso ano passado e não tá dando resultado, então... E eu já estava acompanhando todo o conteúdo da Medway, eu fiquei com isso na cabeça. Eu quero fazer alguma coisa de forma diferente. Me ajudou muito que eu tinha montado esse grupo de estudos, a gente tinha, acho que nós éramos 5. Cada um era muito bom em alguma área. Eu era bom, assim, em clínica médica, que eu sempre gostei, tinha uma noção, assim, um pouquinho melhor de preventiva. Tinha um amigo que era muito bom de cirurgia, que até está fazendo residência aqui em São Paulo de cirurgia. Uma amiga que também está fazendo residência em São Paulo de pediatria, que era sensacional em pediatria. E um outro amigo nosso que fazia GO. Ele mudou durante o ano, acabou fazendo outra especialidade, mas era muito safo em GO. E era bom, assim, porque... ajuda muito a aprender como as outras pessoas pensam, sabe? Porque tinha umas questões de cirurgia que eu, particularmente, não gostava nem um pouco de cirurgia, então tinha muitas coisas práticas que eu não tinha nenhuma noção, e às vezes eu tentava estudar isso e não encontrava nenhum material. Só que quando eu discutia com esses meus amigos, eu aprendia muito, porque ele me dizia, não, isso aqui eu aprendi acompanhando cirurgião tal, a gente faz com isso aqui, a lógica é essa, e fixa muito para quando tá fazendo questão. E a gente meio que tinha se organizado para fazer provas, né? A gente montou um cronograma do ano inteiro, onde cada semana a gente ia fazer uma prova na íntegra, cada um na sua casa, e se reunia num dia
para estar corrigindo. Aí a gente montou uma escalinha, por exemplo, eu começava com clínica médica, o outro amigo começava com cirurgia, e a cada prova que passava a gente ia rodiziando. Todo mundo tinha de corrigir tudo para aprender, mas a gente tinha uma obrigação maior de corrigir aquela especialidade que estava com a gente, porque nós íamos ser a pessoa que ia tirar as dúvidas que surgissem, porque nós estudamos mais a fundo aquele assunto. Então foi uma forma também de se cobrar, porque eu devo aquilo àquelas outras pessoas que estão estudando comigo, sabe? Aí eu lembro que a gente se organizou para fazer primeiras provas de São Paulo, que a gente não tinha tanto interesse em prestar, e deixar as provas que a gente queria mais para o final do ano, assim, para meio de julho em diante. E tava meio que nesse fluxo. Como eu entrei no meio do ano na minha faculdade, eu me formaria em junho. Então eu teria ainda, de qualquer forma, 6 meses para estar trabalhando se eu quisesse, só estudando mesmo. E era meio que essa organização, estava no meu finalzinho do 6º ano. Só que aí aconteceu essa excelente surpresa do mundo, chamada pandemia, né? Que mudou a nossa vida completamente. Eu lembro que eu tinha assinado diversos cursos de coisas que eu ia me preparar e minha vida foi de cabeça para baixo, assim. E eu imagino não só a minha, de todo mundo, né? Tanto que eu me formei um pouquinho mais cedo, porque lá em Belém, a gente teve uma crise muito grande e precisava de médico para ser contratado para trabalhar. Aí eu lembro que a minha turma se formou num dia, na outra semana estava todo mundo contratado trabalhando em diversos setores lá do estado para estar podendo oferecer saúde. E aí foi um período que eu meio que desliguei um pouco de estudos da residência, acho que abril, maio, porque eu estava muito nervoso com toda a mudança de vida. Nossa, agora eu sou médico, a responsabilidade é minha, lidando com uma doença que eu não tinha de onde estudar ou de onde ter um embasamento do que eu deveria seguir de passo a passo, com todas as polêmicas que tinha relacionado e uma cobrança que a gente tinha muito grande da população. Foi uma loucura, assim. Aí eu me dei um pouco o período de paz nesses 2 meses, de abril para maio. E em junho eu comecei a voltar a dar o gás. Eu falei, não, eu vou trabalhar um pouquinho, mas o meu sonho ainda é ir para São Paulo, meu sonho é fazer minha residência lá, então eu preciso me dar essa puxada. E foi quando eu comecei a ver as notícias do intensivo da Medway, e eu pensei, cara, não é coincidência isso, eu me inscrevi, tanto que foram as únicas aulas que eu continuei assistindo do resto do ano. De resto eu não assisti absolutamente mais nada de aula, foi fazendo as minhas questões, eu comecei a fazer minhas provas sozinho, porque a gente não estava conseguindo reunir em grupo, e depois a gente começou a conseguir fazer online, e à medida que a pandemia foi melhorando, voltando a fazer presenciais. E com isso foi, passando o ano fazendo muita questão, eu tinha montado até uma planilhazinha do Excel, onde eu anotava assim, essa semana eu vou fazer questões desse assunto, e colocava o percentual de questões que eu fiz de, digamos, pneumologia. Fiz 20 questões de asma, verificava qual era o meu percentual de acerto e eu anotava assim, o que eu estava errando mais não, isso aqui eu tenho que dar uma revisada maior, ou não, isso aqui eu estou mais tranquilo, então eu posso dar um tempo maior para quando eu quiser revisar de novo. E aí, passando o ano, foi diminuindo cada vez mais o tempo para aulas, mas aumentando o ritmo de questões. Eu lembro que em novembro, que foi acho que o período mais intenso, eu tinha pego o aplicativo do intensivo e montei listas assim e isso continua fazendo as provas, né? Eu montei uma lista só das questões da Unifesp, assim. Eu tinha lançado aquele material que eram os 8 principais temas de cada área que caía, né? Eu peguei o da Unifesp, montei uma lista assim, semana 1 de novembro eu ia fazer todos os assuntos de preventiva, aí dava umas 900 questões. Semana 2, todos de clínica médica. Semana 3, todos de pediatria, pra estar bem fresco assim na minha cabeça. E deu pra fazer. Com o tempo a gente começa a se acostumar a fazer as questões de uma forma mais rápida, de olhar a palavra-chave, ver o que é importante realmente naquele caso gigantesco e lendo direto lá no final. E foi assim um gás muito grande. E junto com isso, eu acho que o maior nervosismo que eu ainda tinha era aquela incerteza se ia ter ou não prova prática, como é que ia ser isso. Eu confesso que eu tinha me inscrito no curso da Medway, até quis fazer um presencial, e eu falo que foi uma das coisas que, mesmo não tendo prova prática de OSCE, teve prova prática para mim, fez muita diferença na parte psicológica, assim, sabe? E eu acabei não estudando tanto para OSCE, mas eu me foquei muito em preventiva. Eu fui pesquisar como era o modelo da prova da Unifesp e sempre tinha multimídia. Talvez não tivesse OSCE, eu estava rolando os boatos lá, eu estava conversando com um amigo meu que era R1 lá e estava falando que talvez não tivesse, mas peguei, e toda a questão que tinha muita imagem, eu pegava lá nas minhas apostilas e ficava olhando as imagens assim, tentando arrumar no material. E para praticar mesmo para multimídia. E ajudou muito, eu cheguei a fazer acho que 2 vezes todos os vídeos da parte multimídia do curso online do CR Medway, né? Que foi uma parte que não tinha antes, aí eles acrescentaram.
Aí, como a prova da Unifesp foi logo no início de dezembro, assim, a primeira fase foi logo, acho que foi dia 6, alguma coisa assim. Eu cheguei, fiz a prova, aí eu voltei para Belém e voltava só pro início do outro ano, que ia fazer a prova da USP e fazer logo a prova prática. Porque eu fiz a loucura, né, o mal de quando a gente se alimenta de más noções é que a gente fica às vezes meio maluco. Eu ouvi bastante isso esse ano. Que eu fiz só 2 provas, eu só tinha 2 lugares que eu gostaria de ir, que era a Unifesp, que era a minha primeira opção, e a USP. Então, foram os 2 lugares que eu realmente sentei, estudei, era isso. Então, eu ficava até meio agoniado, porque eu via meus amigos fazendo tantas provas, eu ficava pensando, cara, será que eu fiz a escolha certa? Será que não foi o tiro no pé de uma de minhas vagas? E foi. Graças a Deus, deu tudo certo no final, né? Nossa, cara, sou teu fã, bicho. Sou teu fã, velho. 6º ano, padrão ouro. Padrão ouro. Assim, a conduta impecável de estudos do 6º ano é o que você fez, velho. Inclusive, aliás, a cerejinha do bolo foi o fato de você ter prestado só 2 escolas. Unifesp, primeira opção, USP São Paulo, segunda opção, e tá aí. Foi bem sucedido. Meu irmão, assim, muito do que você fez, eu só vou aqui sumarizar pra galera ter muita clareza de tudo que você fez certo. Você fez certo em priorizar questões em vez de aulas. Você fez certo na forma como você conduziu o grupo de estudos. Você nem ouviu isso da própria mentoria, mas é isso que eu verso na mentoria, que a gente fala na mentoria. O grupo de estudos é para ser como você fez. Os alunos se comprometem a fazer uma prova e cada um fica responsável por uma grande área, e esse compromisso de ter que ensinar os amigos faz o cara estudar muito. Você não pode ficar raso o conteúdo, né? Não pode. E o cara tem o compromisso com os colegas, né? Então você estudou de fato com altíssima qualidade. Aí você usou o intensivo, você usou o guia estatístico lá para priorizar os principais focos. E outra coisa fantástica que você fez, você se desligou um pouco dos estudos durante abril e maio, coisa que a galera acha que é uma insanidade. Não, o cara perdeu um dia de estudo, Gabi, o cara fala, não, acabou. Já foi meu ano. Acabou. Não, porque eu não estudei. Ano que vem eu tento. Ano que vem eu tento. Imagina. Tudo vira desculpa pro cara falar que não vai dar pra ele aquele ano. E você vem com essa história de 2 meses ali, meio off, e retomou os estudos e, cara, assim... E mesmo no 5º ano... não tendo feito da melhor maneira, né? Ou seja, fica bem claro também que a motivação por si só, ela não garante muita coisa, né? Porque quando você não tá com a metodologia certa, você vai com muita velocidade na direção errada, às vezes, né? Então... Mas foi interessante que você fez a prova no início do primeiro mês ali de preparação no 6º ano, e você teve o diagnóstico correto de imediato, né? Do tipo, puta, não dá pra eu continuar estudando desse jeito, eu vou mudar. Porque tem muita gente que pega e tira uma nota dessa e aí ele pensa, cara, nossa, meu Deus, eu estudo demais. São Paulo é outro nível. Não dá. Tipo, a pessoa, ela coloca... ela não vê que ela que tá fazendo errado. Ela coloca como se aquele desafio ali fosse inalcançável. Ou ela pega e dobra o tanto de apostilas que ela lê ou que ela resume pra tentar dar conta do recado, né? Em vez de simplesmente mudar a estratégia. Então, você fez o playbook correto ali, né? Você fez tudo... o 5º ano poderia ter sido melhor, acho que poderia, mas você foi rápido em avaliar aonde que estava pecando, né? E traçar um plano de ação, que é excepcional. O que eu ia falar é que, assim, uma coisa que eu achei muito importante também, que fiz muito no meu 6º ano, foi... Eu acho que não foi muito bom realmente ter ficado maluco tentando resumir tudo no 5º ano, mas me ajudou um pouco. Eu falo assim, não foi tudo jogado para água abaixo, porque eu já tinha os resumos prontos, então eu realmente nem me preocupei em ficar mais fazendo resumo. Eu realmente ia direto assim para anotar coisas pontuais e deu um pouquinho de uma bagagem, mas, cara, era impressionante a evolução que eu poderia ter tido se eu tivesse feito de uma forma mais organizada já desde o 5º ano, sabe? Mas isso me permitiu ter um pouquinho mais de conforto para... Eu acho que é uma coisa muito importante da gente manter também as outras coisas da vida, além de preparação. 6º ano foi um ano que eu realmente sentei. Não, esse é um ano que minha meta do final do ano é passar na prova que eu quero fazer minha residência. Mas para alcançar aquilo, eu sentei muito para ver que eu preciso também tirar alguns momentos de tempo para mim, de esses 2 meses que a gente parou. Eu continuei trabalhando, mesmo quando eu voltei a estudar, eu acho que eu dava 2 plantões por semana,
estavam umas 48 horas ou 24, dependendo de semana a semana. Porque eu até tinha a questão de que eu queria me mudar sem ter que estar dependendo dos meus pais. E é uma mudança um pouquinho grande, saindo de Belém para vir para cá na São Paulo. Então, foi uma coisa que eu dediquei tempo. Porque às vezes eu via muita gente, exatamente isso que o Mika falou. Parou uma semana, não vai dar, eu não vou conseguir, só ano que vem. E às vezes coloca também esses outros impedimentos que, eu tô precisando trabalhar um pouco, então não vou conseguir estudar de forma adequada, ou tô precisando fazer isso, aquilo. Claro que tem as realidades de cada uma das pessoas. Eu falo, eu tinha era muito feliz de que eu realmente não precisava trabalhar para manter ninguém, nem nada do tipo, mas eu vejo que tem muita gente que vive uma situação similar, mas coloca essas situações de que qualquer empecilhozinho vira uma montanha, sabe? Tem uma coisa que você falou, e a tua história me inspirou uma pergunta que é a seguinte: entre o 5º e o 6º ano, claramente a tua postura foi diferente. A minha pergunta é, o teu 6º ano, você falou a palavra bagagem, o teu 6º ano, do jeito que você estudou, ele teria funcionado, você tem a impressão que teria feito sentido sem ter tido o estudo prévio no 5º ano? O que eu tô querendo dizer, né? Você deu uma ênfase na bagagem. Isso você entende que facilitou o teu 6º ano? Responde que daí eu te falo por que eu tô fazendo essa pergunta. Beleza. Assim, facilitou, mas é aquela questão, que nem na medicina, se os benefícios valem e compensam os riscos, sabe? Não valeu a pena se eu fosse parar para pensar o tempo que eu dediquei, o quanto eu abdiquei pro resultado que eu tive, sabe? Mas como já tinha acontecido, me ajudou sim. Eu sempre tento pegar o lado positivo das coisas. Me ajudou, normalmente eu tenho uma memória boa, então muitas das coisas eu lembrava, assim, de ter visto alguma vez, em alguns resumos que eu fiz, mas com certeza se eu tivesse otimizado de uma forma, pensando assim, cara, eu estou indo fazer uma prova. Porque no meu 5º ano eu ainda pensava muito assim, eu quero estudar para residência, mas eu quero também aprender tudo de medicina junto com aquilo que vem do cursinho, sabe? E no meu 6º ano, eu já tinha estudado bem as coisas no internato, eu senti, não, eu estou me preparando para um concurso, então eu tenho que ser inteligente e aproveitar o meu tempo. Com certeza teria sido melhor se eu tivesse organizado metodologicamente de outra forma, sabe? É que é muito fácil ser o médico do dia seguinte, né? É muito fácil, agora que você sabe das coisas, você ter um julgamento crítico a seu próprio respeito. Mas o fato é, as condutas falam por si só. O Gabriel do 5º ano não fez nenhuma prova como treino em casa. O Gabriel do 5º ano focou em estudar e fazer resumo, em aprender tudo de medicina que o cursinho podia trazer. Ao passo que o Gabriel do 6º ano virou a chave. Não, peraí, eu preciso agora fazer uma prova, eu tô estudando para concurso, meio que na tua história eu flagrei essa viradinha de chave. E a minha pergunta foi justamente para entender como que você enxergou os estudos no 5º e no 6º, mas você já acabou de me responder. Num primeiro momento você quis estudar medicina, fazer a tua base, a tua bagagem, para depois virar a chave pro concurso público propriamente dito, né, para a prova de residência. E conta assim, ô Gabriel, o que mais que você fazia que aí no 6º ano, sei lá, que você fez no 5º ano, você falou, eu fazia resumo, que não tinha um bom custo-benefício, apesar de que acabou me ajudando porque você fez, né? Agora, o que mais que você sentiu que você fazia no 5º ano que no 6º ano você tinha que abandonar porque não tinha um bom custo-benefício? Você lembra? Lembro. Cara, eu tentei diversas metodologias de estudo, assim. Uma delas foi flashcards. Eu lembro que tinha ficado famoso um grupo de flashcards, eu assinei. E, assim, de início eu tava empolgado, era bacana, parecia um joguinho, mas logo depois de um tempo eu percebi que não tava me agregando tanto, sabe? Eu não conseguia, mas isso eu acho que foi uma coisa mais pessoal minha. E eu acredito que eu não fiz o método da forma adequada. Eu tive um colega que até teve muito sucesso fazendo flashcards, passou em várias residências de neurocirurgia, mas foi uma coisa que eu não me adaptei muito, sabe? Eu não tinha paciência e minha letra nem era um pouco bonita para estar escrevendo manualmente os meus flashcards, então eu não tinha sentado para fazer os meus, tentei fazer com os de outra pessoa, mas não rolou, sabe? Aí foi uma coisa que eu pelo menos tinha essa noção de, eu via que alguma coisa não estava dando certo,
jogava logo para escanteio e tentava procurar uma outra forma. Eu normalmente, é difícil eu ficar muito fixo com uma coisa, a não ser, até quando eu sinto que tá dando certo, eu gosto de dar uma variada para ver se eu não posso otimizar algo, se eu não posso conhecer uma forma que amplifique algo que eu já esteja fazendo, esse tipo de coisa. Eu acho que essa foi a principal questão, porque as outras coisas mais gerais, como assistir a aula, a apostila, já são coisas que já são bem batidas. De variações de método, acho que essa foi uma das principais. Uma outra coisa que eu fiz, que eu fazia muito no quinto ano, era não fazer absolutamente nada além da medicina, sabe? Eu ia pro meu internato, chegava em casa quando eu tinha tempo, tentando adiantar a matéria do outro semestre e fazia as coisas do cursinho. E assim, foi um ano muito pesado. Eu fico muito feliz de ter dado tudo certo, de ter sobrevivido a ele, mas foi um ano que eu me arrependo de certas escolhas, sabe? E com isso, no meu sexto ano, eu coloquei muito na minha cabeça de que a minha escolha final é aquela, eu quero passar na minha prova, mas eu quero ver a minha vida também e aproveitar de desenhar as coisas, questões da minha saúde, questões de estar aproveitando com a minha família. Então, eu sempre dosava bem o meu tempo. Ele estava muito mais dedicado para a prova, que era o meu grande objetivo, mas assim, me organizava para os aniversários importantes, para ter momentos com a minha família, colocava uma rotina de... Porque assim, a gente fala, parece que precisa estar 9, 10, 12 horas por dia estudando direto. Cara, dá para tirar 30, 40 minutos para se exercitar, para dar uma caminhada, para ir na academia, para fazer alguma coisa que tu gosta de fazer. Eu, particularmente, tive uma coisa que eu comecei a fazer no meu sexto ano, que eu sempre tive vontade, era começar a dança de salão. Eu tinha 2 horas por semana e, cara, me dava um gás absurdo, assim, para voltar para estudar. Era uma coisa que parecia que não tinha nada a ver, mas só de tirar, assim, 1 hora para estar fazendo alguma coisa que eu gostava e desconectar, assim, do mundo de questão ou de medicina, para voltar depois, parece que é meio como se fosse um detox, sabe? Que faz isso, mas depois volta com um gás muito grande para querer fazer. Porque uma coisa que eu percebia também é que quando eu ficava muitas horas estudando direto, muitos dias estudando direto, eu começava a ficar meio preguiçoso, sabe? Eu quero fazer as questões mais rápido, lia assim, sem muito compromisso de ver todas as palavras, achava, vi uma palavra-chave e pronto, já vou marcar, porque eu acho que era. E muitas vezes tem pegadinha. Na verdade, aqui em São Paulo é cheio disso, né? Que eles colocam uma palavra-chave para o desavisado e logo marcar, e quem lê bem consegue pegar umas questões. E me incomodava que eu percebia, cara, eu não posso perder questão fácil que eu sabia assim por desatenção. Então foi uma coisa que eu também me preocupei em tentar dosar, sabe? Olha só. Rapaz, eu vou ter que recomendar esse podcast, eu acho que para uns 140% de todas as pessoas com quem eu converso. Eu vou ter que... Velho, muito, muito rico esse teu código de conduta diante das situações e essa autocrítica, né? Você tava sempre se policiando e você se conhecia bastante. Isso é muito interessante, esse autoconhecimento, porque o cara não se evita a autossabotagem, você se manipula a seu próprio favor, né? Ou usou a dança de salão, usava os aniversários, o tempo em família, sacava as más práticas que você tava adotando em virtude da preguiça que é consequente, né? A inércia ali, né? A inércia. Fantástico, velho. Mais um selinho aí, padrão ouro, selinho Habib de qualidade. Muito bom. Muito bom, velho. O problema foi a dança de salão com a pandemia, né? Acabou o teu descanso. Eu fazia no modelo online, tipo assim, porque eu tinha uma professora no meu quinto ano, só que no sexto ano eles faziam aulas online e eu usava sempre, dava pra tentar, às vezes alguns passos eu conseguia treinar fazendo solo, como se eu estivesse usando uma sombra com alguém, e outros eu puxava quem estivesse em casa, alguém da família pra me ajudar, e aí ia. Legal demais. Olha, você tem uma característica que eu noto um problema em muitos alunos, Gabi. Eu acho que eu vou arriscar aqui, porque eu acho que o que você vai dizer é o que eu recomendo para os alunos. E você assim, naturalmente. Você faz do jeito certo, naturalmente. Você falou que você sempre tenta ver o positivo nas situações, né? Você teve uma primeira experiência com prova no início do sexto ano que você se frustrou, você viu aquele desempenho ruim para o que você almejava, e aí você tomou atitudes em relação, você mudou a tua conduta. Isso aí é o mindset de crescimento, né? Como é que você lidou dali pra frente com os outros fracassos? Né? Pô, fiz uma segunda prova, pá, fui mal. Pô, errei uma questão. Como é que você reagia a essas situações mesmo estudando bastante? Você estudou e errou, como é que você reagia a isso? Cara, parece leis da minha mente, porque isso aconteceu outras vezes, sabe? Porque às vezes passam a ideia de que
a partir do momento que as coisas começam a dar certo, elas têm que sempre estar dando certo, porque senão tu tá fazendo alguma coisa de errado, sabe? E aconteceu, por sinal, acho que por volta eu fiz a minha primeira prova da Unifesp de 2016, lá por... acho que foi julho, não, foi início de agosto, que foi uma prova onde tinha muita coisa difícil de preventiva, e preventiva normalmente era a minha melhor matéria. Aí eu já tava com uma média de ficar assim, 79, 82 nas outras provas que eu tava fazendo, mas eu tava um pouco nervoso, cara, essa é a minha primeira prova da Unifesp, a instituição que eu quero fazer. Aí eu fui lá e fiz. Cara, eu tirei, acho que foi 64. Foi um susto muito grande, sabe, de tá subindo, e quando chega no lugar que tu queres fazer, cai. E assim, caiu de uma forma estrondosa a minha nota em preventiva. Eu lembro, e foi uma coisa que eu tomei um susto. E seria mentira se eu dissesse que, não, eu simplesmente virei a chave e falei, não, vai dar tudo certo e faz parte. A gente fica mal. Mas eu acho que mais importante do que tentar sempre ter aquela mentalidade super positiva é saber que vão ter momentos que as coisas não vão dar certo. Isso é uma coisa que quando eu coloquei pra mim, me levou muita tranquilidade até pro meu dia de prova. Porque poderia acontecer cara, eu tive um ano muito bom, tava tendo ótimos resultados, mas ter algum problema no dia da minha prova, ou acontecer alguma coisa, ou eu não ter sorte, simplesmente sorte, porque o preparo, na minha opinião, vai dar a gente ter o máximo de conhecimento possível, mas vai também dar uma sorte de cair muita coisa que você tem conhecimento, de cair aquelas questões difíceis que foi uma coisa que você aprendeu com um comentário de um professor, que é o que está o diferencial, sabe? E isso me gerou uma tranquilidade quando eu aceitei pra mim que eu podia falhar, pode estar errado, sabe? E quando eu estabeleci pra mim que eu já decidi o que eu quero ir pra aquele lugar. Não sei se vai ser agora, mas eu vou em algum momento. Então, me deu uma tranquilidade. Se eu não der certo esse ano, eu poderia continuar trabalhando ano que vem, reestudar e fazer no outro ano. Mas tiveram momentos onde aconteceram essas situações ruins e eu dei uma deprimida, foi um momento que eu tirava um momento pra ficar em paz, fazer alguma coisa fora de medicina pra meio que dar esse restart, assim, sabe? E depois voltar a fazer minhas questões, ver o que eu tava errando. E foi tão bom esse segundo momento dessa prova da Unifesp que eu errei, que, cara, eu lembro que eu agradeci o John, porque eu cheguei a mandar mensagem pro pessoal da Medway pra me explicar algumas dessas questões de preventivo que eu não tava entendendo. Tinham elas em alguns vídeos da multimídia, e caiu horrores nessa prova desse ano. Foram as partes de análise estatística de estudos, como escolher meu teste estatístico, isso, aquilo, assim, uma coisa que a gente não faz ideia de como funciona. Aí eu lembro que caíram 2 questões na prova teórica e 2 questões na prova na multimídia disso. Eu acho que eu acertei 3 das 4 e foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. E deu pra perceber na hora da prova o desânimo do pessoal quando chegava naquele momento de que tinha 2 questões logo em seguida de que teste estatístico você vai escolher e tal. Eu aprendi muito a lidar desse jeito, sabe? De aceitar às vezes que as coisas ruins vão acontecer, a gente fica triste, fica decepcionado e acha que não vai dar certo, mas aproveitar esse momento para me dar um momento de paz e ver as coisas que me deixam feliz, e assim que eu achar que, cara, eu tô um pouco melhor agora, vamos voltar para cima e compensar o tempo que eu perdi. Sensacional. Era exatamente isso. Pronto, eu acabei de perder a minha utilidade para Medway. Agora é só ouvir o podcast com o Gabriel que tá tudo esclarecido ali, velho. Tá tudo ali. Não, é o playbook de como lidar com os reveses, né? Já deixa claro, você vai se frustrar mesmo, você vai ficar chateado, vai ficar triste. Não adianta ver tudo com lente cor-de-rosa e positividade tóxica, que isso aí não resolve. No final das contas é aceitar, é se distanciar um pouco, fazer outras coisas pra hora que voltar pra entender o que deu errado, né? Sem também botar uma lente cinza de que tudo vai dar errado, do tipo, cara... E é engraçado, assim, que é uma coisa que eu percebo às vezes, que parece que a gente não pode ter essa mentalidade, sabe? Parece que as pessoas vendem que pra gente conseguir uma coisa de sucesso, eu tenho que estar sempre mostrando que eu tô super confiante, que tá sempre dando tudo certo. Cara, uma frase que eu odiava ouvir era que vai dar tudo certo no final, relaxa e tal. Cara, odiava ver essa frase, odiava, porque assim, eu tinha noção do quanto eu tava estudando, do quanto eu achava que ainda precisava. Às vezes a gente se cobra demais, mas eu achava muito ruim simplesmente as pessoas jogarem aquilo de vai dar tudo certo e quando elas falam isso, elas não percebem que elas estão jogando uma carga assim na pessoa que, cara, se não der certo, o que eu vou dizer para as pessoas que estavam achando que sempre ia dar tudo certo, sabe? Foi uma outra coisa que me ajudou quando eu, tirei isso da minha cabeça. Eu tô fazendo essa prova pra mim, essas escolhas são pra mim. É claro que eu me importo com a minha família, todo mundo que tá torcendo por mim, mas
eu quero que eles torçam por mim e me deem aquele gás, mas que não fique uma coisa ruim de eu achar que eu tenho que estar provando algo pra alguém. Eu tô provando algo pra mim mesmo só. Que eu quero aquilo e eu não tenho motivo pra eu não conseguir aquilo. Animal. E no final das contas, é questão de você ter colocado que, que eu quero é Unifesp mesmo, ou Unifesp ou USP, e se não der certo eu vou tentar ano que vem de novo. Meio que tira também aquela carga de vou prestar o máximo de instituições possível, porque eu preciso passar esse ano, porque se eu não passar, minha vida acabou e eu sou um fracasso, e todo mundo vai saber que eu sou um fracasso, porque as pessoas se colocam essa carga também, né, como você mesmo falou. E você não, é tipo, cara, eu quero isso e... Ok, quero muito, mas também se não der certo, ano que vem estamos aí de novo e vamos pro pau. Não foi um processo fácil, né? Isso eu quero deixar bem claro. Uma coisa que a gente vai crescendo durante o ano, passa com muitas dúvidas, mas eu acho que quando chega no resultado final, de ter essa segurança, vale muito a pena todo o caminho que a gente seguiu, sabe? Com a gente falando aqui, parece que foi tudo muito fácil, tudo muito friamente calculado, né? Mas realmente é importante deixar claro para as pessoas que é uma montanha-russa de emoções o ano inteiro, né? Pau quebrando o ano inteiro. É, isso aí. Mas é importante estar realmente pensando e refletindo para chegar a essas conclusões, né? Senão realmente não vai para frente. E o que você deixa de mensagem, Gabriel, pra galera aí que tem um sonho que, independente da faculdade, independente do estado, tem um sonho muito forte, porque quer vir para São Paulo, porque tem alguma instituição, seja Unifesp, USP, Unicamp, ANSP, seja o que for, tá começando a se preparar agora e cheio das incertezas, das inseguranças. O que se você estivesse mentorando essa pessoa, quais que seriam assim os primeiros e principais conselhos que você daria pra ela? Eu acho que o primeiro, de longe, assim, seria seguir as coisas da MEDA e se inscrever nos cursos. De longe, assim. Vai parecer que é combinado. Juro que não foi, mas isso pra mim fez muita diferença. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, mas se eu pudesse dar, assim, um conselho mais importante é decidir o seu sonho, sabe? Decidir o que você quer realmente, não apressar as coisas de eu preciso passar logo no 6º ano para fazer alguma coisa. Tive alguns amigos que não faziam ideia do que iam fazer de residência, mas estavam lá fazendo prova. Escolher o teu sonho te ajuda muito a seguir toda a barra que é passar por esses anos, porque a gente tá fazendo tudo isso aqui porque a gente quer chegar num ponto, chegar num lugar ou fazer algo que a gente gosta, que a gente ama. E eu falo por experiência própria que, tendo decidido o meu sonho, o que eu sempre quis, me ajudou a aguentar o meu 5º ano, me ajudou a aguentar o meu 6º ano, e agora que eu tô na residência, que, cara, é muito mais pesado do que eu achava que ia ser, e a gente tem momentos de cansaço, a gente tem momentos de estresse, tem momentos com os problemas do hospital, os problemas em si, de vida, mas tudo se torna mais leve, sabe? Eu sempre vou pro hospital de manhã com um sorriso no rosto. Às vezes eu não volto com ele, mas eu sempre vou de manhã, ele sempre recupera. É isso, sabe? Decidir o seu sonho facilita muito e facilita muito pra você de não se cobrar, de ter que atingir todas as expectativas do mundo. Tem que atingir a única expectativa que você criou pra si, que é o que você quer, sabe? O resto dos conselhos eu tenho certeza que, com certeza, o pessoal da MEDA já deve dar todos os bizus aí. Eu acho que eu não fiz nada de muito diferente do que eu já vejo sendo falado, mas eu acho que ter essa maturidade assim, emocional de estar seguro no que você quer, acho que faz toda a diferença. Cara, mas na verdade você falou uma coisa assim que não é comum a gente falar e nem a gente ouvir. E eu contei aqui, você falou 3 vezes escolher o seu sonho. Decidir ser protagonista do seu sonho. Ou seja, não é esperar que vai vir uma inspiração divina e que eu vou saber o que eu quero. Não, você usou a palavra que eu achei fantástico. A hora que você escolhe o seu sonho, que você toma a decisão de seguir aquilo ali, aí você começa a se alimentar daquilo, né? Ele não vem naturalmente, você toma a decisão. Isso eu achei fantástico. A hora que você setou isso, a hora que você falou isso, eu também entendi. Bom, o controle dos resultados que você vai ter na vida tá na tua mão. Ponto.
Escolheu, vai acontecer. A gente não sabe quando, mas vai. A gente só não acontece quando a gente desiste, na minha opinião, sabe? Cara, brigadão, Gabriel. Acho que essa mensagem aí é a perfeita pra gente terminar esse episódio. Se falar mais, vai estragar. Exato. Valeu demais, Gabi. Obrigadão, pessoal. Cara, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sempre fico muito feliz de participar de todos os eventos da Medway e eu faço muita questão de... Novamente, não foi nada combinado. Eu acho muito importante valorizar o pessoal que se dedica a fazer o que quer fazer, sabe? Como meu sonho é ser professor, eu acho sensacional o nível, porque não é só preparação de prova que vocês fazem, é preparação para médico, assim, para vida real. Teve muitas coisas que aqueles guias da prova prática que eu usei assim no trabalho, quando eu tava atendendo o paciente, eu lembrava, cara, talvez eu tenha que fazer isso aqui, verificar isso aqui. E isso eu acho uma diferença absurda, sabe? Porque vocês atendem o pessoal do Brasil inteiro, não é só restrito a uma sala de aula. E eu acho que isso é uma coisa sensacional, que move as pessoas a querer fazer melhor, pelo paciente e pelas outras pessoas, sabe? Nossa. É isso que justifica... Esse aí é o porquê. Se alguém algum dia se perguntar por que a gente faz o que faz, Xande, é por causa do Gabriel. É por causa de cada um dos alunos que agora tá aí, tá feliz, tá bem sucedido, tá desfrutando do próprio sucesso, do alcance dos próprios sonhos. E meu irmãozinho, como a gente tá construindo isso aqui juntos, eu quero construir a minha despedida desse nosso encontro junto contigo. Então eu começo a frase e você termina, beleza? Gabi, foi uma satisfação inenarrável, Mika. Inenarrável estar aqui com você hoje, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu demais, cara. Um abraço. Um abração, pessoal. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. E esse foi o ilustríssimo Gabriel do nosso mais que querido Pará. Um abraço, um beijo muito apertado para todo mundo que tá nos ouvindo do Pará. Ensina muito a gente, né, Mikael? Até quero feedbacks de vocês, queridos. Mandem pra gente, por favor, o que acharam desse episódio. O Gabi não foi um convidado ao acaso, a gente já conhecia a história dele, ele já foi nosso aluno, ele veio aqui, vocês sabem que ele conversou pra caramba com a gente no CR Medway presencial. Então, ele veio de propósito. Era uma história muito rica, um playbook muito correto de condutas ali dos estudos no 6º ano. Então, por isso a gente quis trazer. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido com tudo que ele ensinou. Eu não vou nem repetir porque ele foi muito claro, foi muito lisa a conversa, né? Então, por favor, mandem um feedback aí pra gente. E, de novo, como o Alexandre sempre enfatiza nos episódios, mandem as sugestões, mandem pra gente, seja no Insta, no site, quer mandar por e-mail, só manda porque cada vez mais a gente quer trazer conteúdo rico como esse pra vocês. E usem essa história como inspiração para mudar hábitos de vocês, viu? Prestem bastante atenção. E não esquece de recomendar, porque tem muita gente caindo em várias armadilhas que o Gabi desviou ali com maestria. É ou não é, Xandão? Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Que, assim, na minha sincera e humilde opinião, eu acho que 100% das pessoas que estão se preparando para uma residência concorrida em São Paulo precisam ouvir, porque a história desse cara a gente fez questão de trazer porque é um exemplo aí de condutas, né? Total, 100%, eu assino embaixo. Então vai, para de ser boca aberta, manda logo o episódio e a gente se vê no próximo, certo? Como sempre, te esperamos ano que vem aqui para dar o seu relato de como você conseguiu a aprovação numa residência concorrida em São Paulo. Só vem, tamo te esperando. Valeu! Abraço!